Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este estudo, Pai. E em nome de Jesus, viemos te pedir que teu Espírito Santo nos guie para que almas se rendam aos teus pés para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. O tema do estudo de hoje é o arrependimento, é a atitude permanente do cristão. Está em Romanos 2, de 1 ao 16, que diz... Romanos 2, do 1 ao 16, que diz: Porquanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no tocante que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, mesmo sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza, o coração impenitente acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas que praticam a lei hão de ser justificados. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei procedem por natureza, com conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-os, defendendo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então, é uma atitude constante contra o pecado. Devemos constantemente rejeitar, repudiar e desprezar o pecado. 2 Coríntios 7:10, 2 Coríntios 7:10 diz:
porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Nós cristãos devemos ter ódio contra o pecado, que está sempre conosco, contra o pecado. Um ódio que está sempre conosco e cresce continuamente. Nós devemos odiar o pecado e sentir repulsa, sentir rejeição, desprezo. Todo pecado, contra todo pecado, devemos sentir ódio dele. Não devemos praticar de maneira nenhuma. Devemos nos afastar cada vez mais, continuamente, do pecado. 2 Timóteo 2, 23 e 26 diz: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabem que só engrandam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e aptos para ensinar, instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Nós não devemos conciliar o pecado com as nossas vidas. Não devemos praticar o pecado de maneira nenhuma, mas sim crescer na capacidade de combatê-lo. Devemos combater o pecado em nossas vidas todos os dias, a todo momento. E se com todos os nossos esforços nós cairmos, nós devemos confessá-los e pedirmos a Deus mais força para combatê-los. Isso está em João, 1 João, do 5 ao 10 e do 2 ao 6, que diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, a nossa pátria agora, ela é o céu. Nossa tendência de vida agora é viver como um cidadão do céu, não como um cidadão do mundo. Não vivemos praticar e viver como o mundo vive. Nós devemos viver como um cidadão da pátria celestial. Todos os dias surgirão tentações, mas como cristãos devemos nos manter fiéis a Cristo. Devemos nos manter fiéis à palavra de Deus, lutando, odiando, repudiando, rejeitando, desprezando o pecado. Devemos dizer não ao pecado. Todas as tentações que vierem, nós devemos dizer não. Nós devemos ser fiéis totalmente a Cristo. Por menor que seja o pecado, devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e força para vencer as tentações. As tentações virão de muitas maneiras. Tentações com fascinações pelas riquezas, pelo sexo, por tantas outras coisas, nós seremos tentados. Coisas às vezes pequenininhas que parecem que não estamos cometendo mal nenhum, não estamos prejudicando ninguém, mas elas continuam sendo pecado. E o cristão deve evitar o pecado de todas as suas formas e de todas as suas manifestações. O arrependimento, ele vem pelo Espírito Santo de Deus. É Deus, através do Espírito Santo, quem nos traz o arrependimento. 1 Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 16, diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que possa instruir? Nós, temos a mente de Cristo. Então é o Espírito Santo de Deus que nos foi dado gratuitamente. É Ele quem nos revela as coisas de Deus e nos faz consciente das coisas que devemos viver e praticar. Por isso é necessário, de todo o nosso coração, entregarmos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio para o Espírito Santo. Devemos receber a sua orientação em todas as coisas. Aquele que é um homem espiritual, ele consegue ouvir o Espírito Santo falando nos ouvidos e no coração dele a verdade de Deus. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e receba o Espírito Santo como seu guia e consolador e viva dentro das verdades eternas. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos porque tu és um Deus justo, verdadeiro, um Deus bondoso, um Deus santo, um Deus que nos deu do seu próprio Espírito para nos guiar e nos dirigir às verdades eternas. Abençoa, Pai, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ela possa aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e receber a vida eterna gratuitamente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Deus eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir.